Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre a complexidade da obesidade, tá? O que que acontece assim, ó? Durante meus 32 anos de trabalho na área da saúde, eu aprendi a olhar que, na verdade, nenhuma doença, nenhuma situação que a pessoa esteja fora da saúde é uma situação tão simples assim, né? E é importante que, quando você for analisar esse problema, né, você entenda mais detalhadamente algumas coisas, porque o que está acontecendo assim, né? A obesidade é um problema que está aumentando, está se tornando cada vez mais complicada, né? As pessoas estão sofrendo cada vez mais sobre isso, né? Está aparecendo 1 milhão de sugestões por aí, de soluções baratas e simples, e que levam cada vez a problema maior. Então, nós vamos discutir hoje aqui um pouco sobre a complexidade da obesidade, para vocês entenderem sobre isso, né? Então, importante aqui, ó, você saber, ó, nenhuma doença é simples, tá? Então, as coisas são mais complexas do que imagina. Então, nem sempre é só uma questão de comida, de dieta, de coisa assim, né? Então, você não se deve deixar enganar quando alguém chega e diz para você assim, eu tenho uma solução simples para esse problema, né? Não existe isso, tá? Então, a solução, ela existe, é possível equacionar isso, mas ela tem que levar em consideração muitas variáveis, tá? Então, essa coisa, por exemplo, de você só levar em consideração a quantidade de caloria que você ingere, isso aí já está cientificamente comprovado que não funciona, tá? Então, em primeiro lugar, seja uma pessoa realista, não caia mais no engodo de ficar fazendo coisas que não funcionam, tá? Bota a cabeça no lugar, tá? E importante, né? Você buscar apoio e ajuda com quem realmente entende disso, tá? Se mostrar uma solução barata para você, uma coisa simples para você, pode saber que isso aí, no fundo, é mais uma coisa para você perder teu tempo e você gastar teu dinheiro, tá? Então, a obesidade é um problema muito mais sério do que as pessoas pensam, mais sério e mais complexo, tá? Então, problemas relacionados à obesidade. Primeiro, que era um problema complexo, né? Então, ela está envolvendo muitas coisas, tá? Segundo, os órgãos correlacionados. Então, quem tem problema de obesidade, ela tem problemas de funcionamento de estômago, de intestino, de pâncreas, de fígado, de rim, do coração, né? A circulação não funciona. Então, assim, como é que você vai eliminar a obesidade sem que você coloque isso em ordem, tá? Não tem jeito. E dieta não faz isso para você, né? A dieta, ela vai ficar puxando suas calorias para baixo, você vai perder um peso rapidinho, em um tempo, mas ela vai causar uma desorganização ainda maior na fisiologia, né? E aí o resultado disso é você vai ficar com mais obesidade e mais doença no final. Então, ó, sistema glandular. Então, um programa que não leva em consideração principalmente a tireoide não vai funcionar, tá? Porque normalmente o obeso sofre de hipotireoidismo. Então, se você não colocar a tireoide normal, como é que você vai resolver o problema? Depois vai voltar tudo, porque você não resolveu o problema da tireoide, né? Então, mas não é só a tireoide. Então, pâncreas, o fígado, a suprarrenal. Então, tem uma série de glândulas que podem estar desreguladas, até muitas vezes o problema de função uterina está desregulada, e isso pode afetar a obesidade, né? O próprio estado emocional, tá? Então, um programa que realmente quer fazer você sair do problema da obesidade, ele tem que te orientar alguma coisa no sentido emocional. Senão, não vai funcionar, tá? Até problemas sociais, então essa tensão que a gente vive, o estresse da vida moderna, tudo isso também faz parte, né? Problemas familiares, né? Então, o estresse familiar, muitas vezes dívidas e coisas, né? O relacionamento entre cônjuges, com pais, filhos, né? A própria condição psicológica da pessoa, né? Tem a ver com isso. E também a condição geral de saúde. Então, se você não colocar a tua saúde em ordem, como é que você vai querer resolver o problema da obesidade? Não tem como, você não vai conseguir.
Então, qualquer programa de tratamento da obesidade que não leva a saúde em consideração, por princípio, ele está fadado ao fracasso, né? E muitas outras coisas podem estar envolvidas aí, tá? Então, você vê aqui, ó, problema social, problema familiar, trabalho, cardápio, né? O tipo de coisa que você come, né? Problema até de informação. Muitas vezes você está fazendo uma coisa que você não sabe que você está fazendo e que está causando problema, né? A próprio estado de saúde, o estado emocional. Então, tudo isso são coisas que vão levar, vão desencadear um processo que pode causar obesidade. Então, um programa de tratamento da obesidade, ele tem que levar em consideração algumas coisas aí, né? Então, não adianta perder peso sem saúde, tá? Isso é muito importante de você saber, tá? Então, qualquer programa que não tenha saúde como fundo, sabe, é um programa fadado ao fracasso, porque você vai ficar doente, pior do que você estava antes, e a obesidade vai ser uma consequência natural você recuperar depois, né? E não pode forçar a perda de peso, não pode forçar. Então, programa de exercício, programa de queima calórica, aceleração de metabolismo e restrição calórica não funciona, tá? Então, o programa, para ser bom, ele tem que regular órgãos e glândulas, né? Então, o intestino tem que funcionar normal, não pode ter mais gastrite, tem que regular a tireoide, e parará. Todos esses processos têm que fazer parte de um programa bom de controle da obesidade. E nem sempre a solução é simples e nem rápida, né? Então, essa história de você fazer uma dieta, perca 15 quilos em 15 dias, meu amigo, não faça isso, não entre nessa história. Isso não funciona, não é assim, tá? Então, é possível você perder peso rápido? É, mas desde que você faça uma coisa que você não está forçando o corpo a fazer uma coisa contra o processo metabólico normal, tá? Aí é possível, mas se você forçar, não funciona, tá? Tem que ter persistência. Então, você tem que olhar a obesidade como alguma coisa no médio e longo prazo, né? Você tem que pensar em 1 ano, 2 anos, e mais ainda, o mais importante é você pensar no resto da tua vida. Esse programa que eu vou fazer, eu posso fazer ele para a vida inteira? Então, aí você faz. Porque se você for fazer alguma coisa para fazer 15 dias e depois você vai largar, não vai funcionar. Porque você vai voltar a teus velhos hábitos que produziram obesidade, então ela vai voltar. Então, avaliar também os progressos que você tem com relação à tua saúde, tá? Não só em relação ao peso, né? O peso tem que ser, eu sempre falo, quando eu faço o tratamento para meus clientes, que o peso tem que ser uma consequência da saúde e nunca o contrário, tá? Outra coisa, então, prepare-se para uma grande e longa batalha, né? Tá? Não é uma coisa simples e nem uma coisa rápida, tá bom? Obesidade é hoje o maior problema de saúde mundial, tá? Então, a gente sabe que hoje nos Estados Unidos, né, 60% das pessoas estão com o peso acima do normal e mais de 30% estão com obesidade elevada, né? E isso está se tornando a nível mundial. Alguma coisa muito errada está acontecendo, né? Muito bem, umas dicas para você. Então, para nós encerrarmos aqui, ó. Se você quiser perder e manter o peso, não use café e chá que contenham cafeína, tá? A cafeína induz o pâncreas a produzir insulina, que é o hormônio anabolizante, ou seja, que faz você engordar. Então, essas dietas que tem chá, que aumenta o metabolismo, que tem cafeína, sai disso, porque isso aí não vai funcionar para você, tá bom? Outra dica, cuide com a retenção de líquidos. Então, líquidos representam, às vezes, metade do seu sobrepeso, ou até mais. Então, fazer drenagem linfática manual não soluciona porque o processo é químico. O corpo está retendo líquido por um problema de desbalanceamento da bioquímica do corpo. Então, uma dica ajuda muito você tomar chá de alcachofra, por exemplo, ou quebra-pedra, tá? Tome isso 2 xícaras por dia, 3 vezes por semana e depois pare, ok? Nunca fique fazendo isso o tempo todo, porque não presta. Isso aqui é só alguma coisa para você eliminar alguma coisa rapidinho e de pouca duração, tá? Mas não faça isso além de 3 semanas, tá? Muito bem. A solução da definitiva para a obesidade existe, tá? Então, o programa de obesidade que vai ser montado aqui pelo nosso site, você vai aprender sobre isso, né? Tá ok? Muito bem. Concluindo então, né? Nas tuas mãos está a solução, né? Você escolhe o que você quer. Você quer ter saúde, peso normal, ou você quer
prazer, obesidade e doença, tá? Então, cada momento cabe uma decisão, uma vitória ou a derrota. Sua, é claro. Tanto a decisão quanto a vitória, né? Eu posso acrescentar quanto a derrota também. Nossa função aqui é te orientar e te ajudar, tá bom para você? Muito obrigado e bom proveito.